No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Que o Senhor Jesus abençoe você que ouve também o programa Nossa Voz pela Rádio Betel 98,7 no Rio de Janeiro, para Barra, Recreio, Jacarepaguá. Ore por nós, né? Para que nós continuemos aqui tendo forças para seguir nesse projeto, para seguirmos avante, né? Porque as pessoas precisam conhecer essa verdade. Como ouvirão se não há quem pregue, já diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, né? Então precisam de ouvir a verdade. Mas se não tiver as pessoas empenhadas em fazer com que a verdade realmente seja anunciada, saia das quatro paredes da igreja e alcance o maior número de pessoas possível, como que isso vai acontecer? Vão ficar no engano sempre. Então depende de nós, depende de mim, de você, né? Deus tem nos chamado, depende dos seus servos, daqueles que têm o coração voltado para essas verdades importantes. Ouça o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5, que é um texto muito usado pelos defensores da doutrina da Trindade para mostrar a Trindade. Esse texto aqui é um texto-chave. A gente precisa estudar ele com horas, afinco, para analisar tudo que está escrito nesse texto, no seu contexto, inclusive, direto e contexto amplo, tá? Mas aqui é o Minuto da Unicidade, é um momento, né? Pequenos minutos de reflexão sobre o tema. Mas o que eles dizem? Diz isso aqui, ó. João diz assim, lá no Apocalipse capítulo 5, e vi na destra, ou seja, à direita, a destra do que estava sentado sobre o trono, o trono singular, que significa que é o artigo definido, só tem um. Vi o que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso 2, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, verso 3, ó, e ninguém no céu, ninguém no céu, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Imagina, ninguém no céu, tem 3 lá, e ninguém era digno de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. De novo, ninguém foi achado digno, ninguém digno. Olha, não tinha ninguém no céu digno. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ó, já está falando aqui no outro tom, aqui, ó, tem um leão lá, o leão, ó, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí ele diz, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Vou ler até aqui, versos 7, até o 7. Apocalipse 5, do 1 ao 7. Então aqui ele está dizendo que não fica triste, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Então aquele que venceu, no caso Jesus, o leão da tribo de Judá, vai abrir o livro. Ao mesmo tempo que ele diz que é o leão, ele fala que é o cordeiro. E vi entre os animais, os seres celestiais, e vi um cordeiro lá, esse cordeiro que abriu. Aí o cordeiro veio e tomou o livro do que estava, da destra do que estava sentado no trono. Olha, Tony, tem 3 aqui. A pessoa, né, o irmão que crê na doutrina da Trindade, aqui, ó. Primeiro, aonde tem 3 aqui? Só se a gente der para o leão da tribo de Judá uma pessoa e o cordeiro outra e um que está no meio do trono. Porque só tinha um trono e um assentado. Veja que o livro de Apocalipse é um livro, volto a dizer,
que não é para ser lido ao pé da letra. É um livro com muita simbologia, mas muita mesmo. É o livro que tem a maior quantidade de simbolismo na Bíblia. É o livro de Apocalipse. É muito, do começo até o fim. E é um livro que você precisa tomar muito cuidado. Inclusive, a teologia diz, né, alguns historiadores, alguns cursos, seminários teológicos dizem que foi o último livro a fazer parte do cânon bíblico do Novo Testamento. Houve uma resistência por parte dos organizadores do cânon em colocar o livro de Apocalipse. Era um livro muito... A Igreja Católica não queria pôr esse livro, essa que é a verdade, lá na Bíblia Sagrada. 2 livros tiveram resistências, tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse. Os responsáveis por fazer o cânon não queria colocar, justamente por essas razões, o livro de Apocalipse, por ser um livro muito simbólico, muito simbolismo, que fugia um pouco dos padrões bíblicos. O livro de Daniel, aí a questão lá dos 72 rabinos que fizeram a Septuaginta também, queriam deixá-lo por fora um pouco, mas houve aí um consenso e adicionaram, né, e colocaram o livro de Daniel para fazer parte da Septuaginta, do cânon do Antigo Testamento. O livro de Apocalipse é com relação ao cânon do Novo Testamento. Mas voltando aqui, veja, tinha um assentado no trono. Apocalipse 5 diz que tem um assentado no meio, no centro do trono, e à destra dele um livro. E veio o cordeiro de lá e pegou, eu era o único digno de abrir, nem o que estava sentado no trono podia abrir o livro. Essa é uma pergunta que eu faço. Voltando aqui para o assunto, nem o que estava sentado no trono, se tem 3 lá, somente o cordeiro foi digno de abrir. Então veja que não é nesta visão, não é esta a semântica a ser analisada, não é essa a hermenêutica a ser compreendida. Até porque quando você vira aí 2 capítulos para frente, o livro de Apocalipse, capítulo 7, nós lemos o 5, vamos ler o 7, no verso 17, diz assim, ó, porque o cordeiro que está no meio do trono, no centro do trono, os apacentará, e ele servirá de guia para as fontes de águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então o cordeiro está no meio do trono, então tem um trono e o cordeiro está no meio. Ué, mas Jesus não está à destra de Deus? Não está à direita de Deus? Esse destra é o quê? É a figura de linguagem, é hipérbole. Destra significa domínio, poder, governo. A Bíblia não é para ser interpretada com a visão ocidental somente, sem considerar o estilo literário. A gente sempre fala isso aqui, considerar a cultura, o jeito de falar peculiar dos autores bíblicos. Então o cordeiro está no meio do trono, aqui não, em Apocalipse diz que ele não está no meio, ele está do lado, à direita, que vem lá pegar. Então o que está dizendo? Qual é o objetivo, qual é a mensagem que está sendo passada aqui? Está falando de 3? Não, qual é o cerne da mensagem, o espírito da mensagem, para o qual ela foi direcionada? É para falar de trindade esse texto aqui? Não é para falar de trindade. É isso que a teologia trinitariana precisa entender de uma vez por todas. Textos como esse não foram escritos para dar sustentação a uma doutrina que foi criada no ano 325 do Concílio de Nicéia. Isso precisa estar bem claro na mente e no coração daquele que tem sede por conhecimento da palavra de Deus, da palavra pura, do vinho puro. O cordeiro, quando diz cordeiro, está falando de uma coisa, de sacrifício, de cruz. A cruz de Cristo, né, deu ao ser humano, através dele, a autoridade para voltar ao projeto inicial, ao voltar ao princípio, ao jardim, voltar à sua essência original, para a qual Deus o criou. O homem havia perdido isso, então o cordeiro lhe resgata essa autoridade, por isso é o único digno, porque ele venceu para ter a autoridade de abrir o selo, e este selo, esse livro com 7 selos. E aí você abre e segue lendo no capítulo 6, que você vai ver do que está se tratando esses selos, do que é esse selo, do que significa esse selo, julgar as nações. Esse livro guardado, que Deus fala para Daniel, olha, sela que isso não é para esses tempos, aí fica tranquilo, você vai morrer em paz, isso aí é lá para o final de tudo. É disso aqui que Daniel está falando.
E agora João também fala, e Cristo venceu para abrir o livro, para ter autoridade para julgar, porque viveu aqui entre nós, passou as mesmas provações, todas as dificuldades que nós passamos. Como homem, passou tudo que você puder imaginar que o ser humano pode passar de provação, de dificuldade, de luta, de batalha, e principalmente a cruz de Cristo, o seu sangue derramado na cruz para nos dar essa vitória e o capacita para julgar a todos. E vai julgar a todas as nações. Você pode ter certeza disso. Querendo ou não, todos vão chegar perante o tribunal de Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui, o tema é amplo, mas veja que é no outro tom que vai, vamos dizer assim, né? A Bíblia direciona para um lado, e isso é importante nós estarmos bem cientes disso. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Claro que você vai falar, não, mas faltou falar muitas coisas, faltou entrar no profundo. É o Minuto da Unicidade, senão deixa de ser o Minuto da Unicidade. Quer uma palestra sobre isso na sua igreja? Quer tirar um dia para a gente, né, dissecar o tema? Entre em contato conosco, nós teremos um imenso prazer em poder lhe atender, tá bom? Envie aí a sua mensagem, o nosso e-mail é tonydesouza@gmail.com, Tony com 2 N's, 1 I, de Souza, Souza com Z, @gmail.com. Nós voltaremos então na próxima segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana. Não esqueça de orar por nós, de apoiar esse ministério. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Minuto da Unicidade.